E nesse vídeo vamos resolver as 10 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso da Prefeitura Municipal de Itapororoca do estado da Paraíba, que foi agora nesse domingo. Então, se você fez a prova ou vai fazer concurso, que vai ser, por exemplo, essa banca FUNVAP, que é a Fundação Vale do Piauí, deixa o like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, vamos lá resolver algumas questões. As 10 questões, né? Considerando que as proposições P, Q e R sejam proposições lógicas simples, ao construir a tabela verdade da proposição representada por P e Q, então P ou não R, assinala a opção correta em relação à proposição P e Q, então P ou não R. É uma contradição? É uma contingência? É uma tautologia? O número de linhas forma a tabela verdade 16 linhas? É uma proposição composta formada a partir de duas proposições simples? Primeira coisa aqui, a gente pode eliminar a letra D e a letra E pelo seguinte motivo. Vamos lá, já eu explico as alternativas A, B e C. Quando ele diz assim, ó, o número de linhas que formam, eu acho que foi na hora que eu digitei isso aqui, tá? Eu utilizei um programa para escanear a foto que me enviaram, então ele deveria ser formam a tabela verdade, tá? 16 linhas. Como é que a gente sabe quantas linhas tem a partir do número de premissas simples? Bom, se a gente tem aqui três premissas simples, ou seja, P, Q e R, para a gente saber o número de linhas, basta a gente pegar 2 e elevar essa quantidade, que é 3, ou seja, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que isso daqui é 8. Então, quando ele diz que é 16, ou seja, isso daqui é falso. Então, já descartamos letra D, falsa, tá? Porque vamos descartar a letra E também, vamos lá. É uma proposição composta, ok, formada a partir de duas proposições simples. Veja, ele até falou aqui, ó, P, Q e R são 3. Lógica simples. Então, você já elimina a letra E, beleza? Agora, resta saber o que é uma contradição, uma contingência, tautologia. Uma contradição é uma proposição composta que sempre vai dar falso, independente das premissas simples. Uma contingência é aquela que ora dá verdadeiro, ora dá falso. Tá? E uma tautologia é aquela que sempre faz ser verdadeira. Então, para a gente saber agora qual dessas alternativas é a correta, a gente tem que construir a tabela verdade, não tem para onde correr. Aqui a gente vai botar P, Q e R. Aqui a gente vai botar a primeira parte, P e Q, certo? P e Q. Aqui a gente vai botar a segunda parte, P ou, né? Ou não R. E aqui a gente vai botar, né? O se então todo, ou seja, P e Q, certo? Então, P ou não R, certo? Agora a gente vai esgotar as possibilidades, tá? A gente vai esgotar as possibilidades da gente escrever, né? As premissas simples, tá? Então vamos lá. Pode ser todas verdadeiras, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora pode ser a primeira verdadeira, verdadeiro, falso. Pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso. Desculpa, tá igual, né? As duas falsas aqui. Ou pode ser todas falsas, tá? Agora a gente vai colocar a verdadeira na última, ou seja, verdadeira. Aí vai ficar falso no primeiro e verdadeiro no segundo. Agora a gente vai novamente colocar a falsa aqui e a segunda falsa e a última verdadeiro. E agora a gente tem mais duas possibilidades. Que possibilidades são essas? É da primeira ser verdadeira e a última ser verdadeira e a do meio falsa. Ou a do meio ser verdadeira e a primeira falsa e a última falsa. Veja que nenhuma dessas possibilidades aqui se repete. E veja que temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 8 linhas, certo? Como que a gente vai construir essa tabela verdade? Bom, P e Q, conjunção I só será falsa, unicamente falsa, quando uma delas for falsa. Aliás, ela só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. As duas têm que ser verdadeiras para ser verdadeira. Se em algum momento uma das duas for falsa, ela será falsa. Então, verdadeiro, 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 falso. Teve falso, é falso. Ó, falso aqui é falso, 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 falso é falso.
Ó, verdadeiro teve falso, é falso. Falso já é falso. O que eu utilizei? P e Q. Agora eu vou fazer para P ou não R, tá? Cuidado que se, por exemplo, aqui for verdadeiro, você vai trocar para falso. E além disso, aqui é ou. Veja, ela só será falsa se as duas forem falsas. Se em algum momento tiver verdadeiro, será verdadeiro, tá? Então vamos lá. Teve verdadeiro no primeiro, já vou colocar verdadeiro, tá? Então verdadeiro. Verdadeiro aqui é verdadeiro. Teve verdadeiro aqui, já vou colocar verdadeiro. Ó, aqui é falso também. Porém, lembra que a gente vai trocar para o não R? Então se aqui é falso, vai ficar verdadeiro. Então colocamos verdadeiro. Ó, falso, vamos trocar para falso. Então fica falso e falso é falso. Ó, falso vai trocar para falso. Então fica falso. Verdadeiro. Teve verdadeiro, já coloca verdadeiro. Falso vai ficar verdadeiro aqui. Ó. É falso, troca para verdadeiro. Então aqui vai ficar verdadeiro. Agora a gente conclui. Ou seja, essa primeira parte, então essa outra parte. O se, então, tá? Só existe uma possibilidade para ser falsa. Quais são elas? Se a gente tiver P, então Q, deixa eu levantar um pouquinho aqui, ela só será falsa, unicamente falsa, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, isso daqui é falso, tá? Ou seja, se as demais possibilidades não acontecer, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, isso aqui não acontece, é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, verdadeiro aqui é verdadeiro. Ó, teve falso, aqui é falso também, então é verdadeiro. Ó, é falso, mas aqui também é falso, então é verdadeiro. Aqui é verdadeiro, já coloca verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Se todas são verdadeiras, então a gente está falando do quê? De uma tautologia. Letra C, gabarito, beleza? Vamos lá. Questão 12. Questão 12 é uma pegadinha, cuidado, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o valor lógico verdadeiro. Não importa se a primeira parte é falsa, a segunda é falsa, é a proposição composta como um todo. Veja que a gente tem um i aqui. Então, se em algum momento for falso, de um lado for falso, do outro for falso, ela será falsa. 7 igual a 5 é falso, então a gente já coloca falso. Tá? Letra B. Se 7 mais 5 igual a 12, veja, aqui é um se, então. Ela será falsa se a primeira for verdadeira, a segunda falsa. Se acontecer isso, já é falso. 7 mais 5 é 12? Sim. Então, a gente tem um verdadeiro. Então, 7 menor que 5 é falso. Caiu exatamente nessa situação. Primeira verdadeira, segunda falsa. Então, isso aqui é falso, tá? Se é falso, não marcamos, ele quer a verdadeira. Então, letra C. 7 igual a 5, isso daqui é falso. Ou 7 mais 5 igual a 10. Isso aqui é falso também. Veja, o ou, ela só será falsa se os dois forem falsos. E é exatamente isso. Falso ou falso. Então, isso aqui é falso. Ainda não achamos nossa resposta. Disjunção exclusiva. Veja, a disjunção exclusiva, se a gente tem P ou Q, certo? Eu vou colocar assim, tá? Para a gente enxergar isso. Vou colocar assim, P, a disjunção exclusiva, a gente coloca um tracinho embaixo. Então, se a gente tiver verdadeiro, verdadeiro, ela só será verdadeira se as duas forem diferentes. Então, se é verdadeiro, verdadeiro, isso aqui vai dar falso. Ó, verdadeiro, falso, isso aqui é verdadeiro. Falso, verdadeiro, são diferentes, isso aqui é verdadeiro. E isso daqui é falso, falso, então é falso, tá? Se as duas forem iguais, é falso. Se as duas forem diferentes, é verdadeiro. Veja que isso daqui vai dar, ó, falso, certo? Ou falso. Ora, falso, falso, então isso aqui é falso. Certo? Letra E. Se somente se. O que acontece? Agora, para se somente se, tá? Somente se. P, Q. Vamos lá, novamente para as possibilidades. P, flechinha dupla. Então, verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, os dois falsos. O que acontece aqui? Ela só será verdadeira se as duas forem iguais. Ora, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. As duas são diferentes. Então, é falso, falso, verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro. Deu igual, então é verdadeiro. Veja, 5 é menor que 7. É falso. Se somente se. 5 mais 7 é 10, é falso também. Veja que se as duas forem iguais, é verdadeiro. Então, essa é a situação verdadeira, tá?
Por que isso, professor? Porque de um lado é falso, se do outro também é falso. Então, é falso. Isso é uma situação que verdadeira, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. Ele queria aquela que fosse uma proposição composta verdadeira. Questão pegadinha, beleza? Vamos lá para a questão 13. A proporção equivalente a João Pessoa não é capital da Paraíba, o Itapororoca pertence ao estado da Paraíba. Veja, como ele quer uma proporção equivalente e a gente tem um ou aqui, ó, você tem que lembrar da seguinte maneira. Se a gente tem P, certo? Então, Q, existem duas proposições equivalentes a isso daqui, que é a primeira, você negar a segunda e concluir a negação da primeira, e a segunda é você negar a primeira, certo? E concluir a segunda. Só que a gente não vai colocar um se aqui, a gente vai trocar por ou, tá? Então vai ser não P ou, tá? Q. Veja que aqui o que é que a gente tem? João Pessoa não é capital da Paraíba. Então a gente tem a negação de P e a gente tem um ou seja, ou Itapororoca. Então a gente tem isso daqui, ó. E o que vai ser equivalente é isso daqui. Então a gente vai ter um se P sem estar negado, ou seja, se João Pessoa é a capital da Paraíba, então a gente já tem que começar por si. Então letra A não começa e aqui tem um I, não é. Ó, João Pessoa não começa, não o, tá? Começa por si, ok. Se Itapororoca faz parte do estado da Paraíba, ok. Então João Pessoa é a capital da Paraíba, é exatamente isso. Letra C, nosso gabarito, né? Ah, não, peraí, ó. Se João Pessoa, então cuidado, não é se Itapororoca, né? É se João Pessoa, então elimina a letra C. Se João Pessoa, ok, então Itapororoca pertence ao estado da Paraíba. Sim, letra D, o gabarito. Se Itapororoca não, a gente tem que tirar esse não daqui, tá? Para que ela seja um equivalente. Então, letra D, de fato, no nosso gabarito. Vamos lá para a questão 14. Considera a proposição dada por P. Se o livro do raciocínio lógico é indicado para simpatizantes da lógica, então o livro de história é indicado para os amantes da história. Veja que a gente tem um se, então. Para a gente negar um se, então, vamos lá. A gente tem aqui um P, então Q. Para a gente negar isso, tá? Isso é equivalente à negação de P, então Q, é você repetir a primeira, trocar a conjunção por I e negar a segunda parte. Ora, então a gente vai tirar toda vez que tiver um se, ó, toda vez que começar por si, a gente elimina, tá? Temos que ter a conjunção I, temos que trocar para a conjunção I, ou seja, a primeira parte, o livro de raciocínio lógico, ó, letra B. O livro de raciocínio lógico é indicado para simpatizantes da lógica e, ok, ó, trocamos por I pela conjunção. E o livro de história não, temos que negar a segunda parte, então é exatamente isso, ó, negamos isso, é indicado, então letra B, nosso gabarito. O livro de história é indicado para os amantes, ó, não é ou, tem que trocar por I, então é descarte isso daqui. Se, ó, a gente já não pode mais utilizar o se, temos que trocar para I. O livro de raciocínio lógico não, a primeira parte não nega, tá? Então já eliminamos letras B, de fato, nosso gabarito. Letra 15, questão 15. Considera a proposição composta P e Q ou R, então T ou não R. Ao construir a tabela desta proposição, o número de linhas encontrado é igual à primeira questão, tá? Para você encontrar o número de linhas, basta você contar quantas proposições simples tem, pegar 2 e elevar essa quantidade. Veja que a gente tem o P, temos o Q, temos o R e temos o T. Por que não utiliza não R? Não R é só a negação de R. Então, as proposições simples são P, Q, R e T. 1, 2, 3, 4. Então, pega 2 e eleva a 4. Ora, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que isso daqui dá 16. Letra C, nosso gabarito. De quantas formas podemos responder as 11 questões de um concurso público cujas respostas para cada questão são verdadeiro ou falso? Se são 11 questões, vamos colocar um tracinho para cada questão aqui, beleza? Vamos lá. Temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja que para cada resposta pode ser verdadeiro ou pode ser falso, tá? Ou seja, para a primeira, verdadeiro ou falso. Para a segunda,
verdadeiro ou pode ser falso. Para a terceira, verdadeiro ou falso. Ou seja, para a primeira eu tenho duas possibilidades, para a segunda duas, para a terceira duas. Eu vou ter duas para cada questão, né? Veja que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 11. Eu quero que você perceba que 2 elevado a 11 é 2 elevado a 10 vezes 2. Ora, aqui é 1. Ou seja, eu estou fazendo o inverso do produto de potências de mesma base. Ou seja, vou repetir a base, somar os expoentes. Então, por que eu fiz isso, tá? O processo inverso? Porque eu sei quanto vale 2 elevado a 10, que é 1024. Se eu multiplicar 1024 por 2, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Então, 2048, letra D, gabarito, beleza? Questão 17. Quantos números de celulares com 9 dígitos podem ser formados se usarmos os dígitos de 0 a 9? Então, novamente, a gente vai fazer o quê? Colocar 9 dígitos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá? Para cada dígito temos quantas possibilidades? Cuidado para não colocar 9, tá? Por quê? Porque temos 0, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que essa quantidade aqui é 9 mais o 0. Então, temos um total de 10 números, tá? 10 números. Então, para cada possibilidade temos 10. Para cada dígito temos 10 possibilidades. Como a gente tem 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, então basta a gente pegar o 1 e colocar 0 9 vezes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procura aqui a resposta que tem 9 zeros, é letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Letra C, nosso gabarito. 18. Quantos divisores positivos tem o número 3072? Vamos lá. Eu quero fazer o seguinte com você, tá? Isso daqui está muito parecido com um múltiplo de 1024, concorda comigo? Então vamos lá. Se a gente dividir 3072 por 3, vamos ver o que acontece, tá? 3 por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3 para 3 dá 1. Aí esse 0 aqui a gente vai descer, aí vamos colocar um 0 aqui. 72 por 3, vamos fazer 7 por 3, dá o quê? Dá 2, né? 2 vezes 3 dá 6, para 7 falta 1. Aqui deu 0, estou meio bugado aqui. 0, né? Aqui dá 2, 2 vezes 3 dá 6, falta 1, né? Desce o 2. Então, 6 dividido por 3, 12 dividido por 3 dá 4. Olha que interessante, tá? 1024 é o quê? 1024 é igual a 2 elevado a 10. Porém, a gente pegou 3072 e dividiu por 3 para encontrar 1024. Então, significa que 3072 é igual a 2 elevado a 10 vezes 3. Por que eu fiz isso, tá? Porque para a gente encontrar a quantidade de divisores positivos de um número, o que a gente faz? A gente pega o número do expoente de cada fator primo desse, certo? E soma 1 e multiplica. Como assim? Vai pegar o 10, somar com 1 e multiplicar pelo expoente do 3. Veja que ele não tem expoente, então é 1. E 1 somar com 1. Então, isso daqui é 11 vezes 1 mais 1, que é 2, ou seja, 22. O gabarito é 22. Professor, eu não saberia, na hora da prova, pensar em pegar 3072 e dividir por 3. O que é que eu faria? Você ia pegar 3072 e fatorar em fatores primos. Decompor em fatores primos. Eu ia começar por 2. Aí aqui dá 1500 e alguma coisa. Depois fazer por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Aí você encontrar 10 vezes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em algum momento aqui você ia ter que dividir por 3 e você ia chegar a 1. Aí você ia pegar isso daqui, tá? Ia fazer que 3072 é igual a 2 elevado a 10 vezes esse 3 daqui, ó. Ou seja, aí você ia fazer o quê? Pegar 10, somar com 1 e multiplicar por 1 do 3, que é 1 mais 1, e isso você vai encontrar 22. Professor, sempre soma 1? Exatamente. Existe uma demonstração bacana para isso,
mas em outro vídeo a gente pode falar sobre isso, beleza? Vamos lá para a questão 19. Se x e y são conjuntos e os números de elementos x é 2 e o número de elementos de y é 10, quantas funções de x em y injetivas existem? Primeiro a gente tem que saber o que é função injetiva, tá? Para a gente montar esse conjunto. Então, se a gente tem aqui o conjunto x e o conjunto y, ele só será injetiva, tá? Se a gente tiver aqui, ó, A e B, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aumentar esse conjunto para colocar exatamente aqui os 10, tá? Porque ele está dizendo que tem 10, então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda no coube, deixa eu colocar menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos formar aqui o conjunto y. Para que ela seja o quê? Injetiva, cada função formada aqui, ó, temos que ter o quê? Cada elemento de x tem que estar associado a um elemento de y, mesmo que sobre elementos aqui. O que não pode ocorrer é isso aqui, ó. Isso daqui. Ou seja, se isso aqui acontecer, ela não é injetiva, tá? Então, como é que a gente encontra todas as funções? Ora, eu quero que você olhe para esse conjunto x aqui, e para o A, a gente vai ter quantas possibilidades? Ou seja, para o A e depois para o B. Para o A, a gente vai ter o quê? Exatamente, a gente vai ter 10 possibilidades, que são os elementos de y. Agora, se eu for construir os elementos de x, veja que para cada x eu posso associar o quê? Com um do outro elemento. Só que veja, um dos elementos de cada função tem que ficar desassociada de A. Por quê? Porque não pode acontecer isso aqui, ó. Por exemplo, associada a 1. Então, se eu tiver B associada a 1, isso aqui não pode. Então, um desses aqui, ó, não pode estar associado a A. Ou seja, então, se eu tenho 10 possibilidades aqui, eu vou ter 10 menos uma possibilidade aqui para A ou B, certo? Ou seja, 9 possibilidades. Por isso que a gente faz dessa forma, ou seja, eu vou ter 9 possibilidades para essa, ou seja, 10 vezes 9, que é 90, ou seja, letra D o nosso gabarito. Dá para demonstrar isso aqui de forma genérica também, tá? Novamente, isso seria interessante em outro vídeo, beleza? É letra D o nosso gabarito. Para finalizar, questão 20. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1 a 7? Então, como queremos 4 algarismos, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Vamos atacar o problema. Para que ele seja ímpar, ele não pode ser par. Então, vamos eliminar o 2, o 4 e o 6. Nos resta dizer que para o último número, ele não pode ser par, tem que ser ímpar. Então, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7. Então, para o último número, temos 4 possibilidades. Se utilizamos um dos 4 aqui, nos resta 6 dos 7. Se utilizamos um aqui e outro aqui, nos resta 5. Se utilizamos 3, nos resta 4 dos 7. Então, agora basta a gente multiplicar tudo. 6 vezes 5 dá 30, 4 vezes 4 é 16, multiplica os 2. Então, 3 vezes 16 dá 48, né? É 48. E acrescenta o 0. Então, o nosso gabarito é a letra A, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.